Capítulo 20 – O pensamento social de Cristo. O exame crítico do fenômeno social, através da observação de seus impulsos e efeitos consequentes, explica-nos e demonstra-nos logicamente não apenas as afirmações do Evangelho, mas também alguns dos limites que as novas concepções modernas, embora não levem em conta tais afirmações, aplicam ao direito, que era antigamente ilimitado e sem disciplina, com base no uso e abuso das pessoas e das coisas. A evolução social consiste exatamente nesse contínuo e progressivo enquadramento das forças da vida para alcançar a ordem coletiva, transformando-as cada vez mais em concerto de harmonias, em vez de desencadeamento de vitórias e violências. Nesse campo, o pensamento social de Cristo antecipou em 2000 anos as tendências atuais e indicou tudo quanto, socialmente falando, somente hoje começamos a compreender. Tais concordâncias não só corroboram estas nossas explicações, mas são também bem naturais, porque o princípio da vida é um só, e mesmo sendo ontem, hoje e amanhã, expresso sob forma religiosa, social ou científica, não pode de fato mudar. Nas páginas precedentes, desenvolvemos o capítulo 91 de A Grande Síntese, a Lei Social do Evangelho. Acrescentemos agora algumas observações aos dois capítulos seguintes, o 92, o problema econômico, e o 93, a distribuição da riqueza. Já comentamos em parte a questão da distribuição da riqueza no que diz respeito à propriedade, no capítulo 2 deste volume, O Homem Involuído e a Propriedade. Vejamos como o Evangelho está de acordo com tantas aspirações modernas e antecipa os novos ordenamentos de nossos tempos. O advento da justiça social, grande realização aspirada pelo século XX, foi anunciado e preparado do modo mais substancial pelo Evangelho. Comecemos pela distribuição da riqueza, o problema mais atual e angustioso, mais prático e básico da vida coletiva de todos os tempos. Como Cristo reequilibra os tão debatidos desajustamentos econômicos? Para o problema da distribuição equitativa, Cristo nos dá a solução sob uma forma substancial, completa e definitiva, porque equilibrada, e não sob a moderna forma de luta de classe, que não resolve, pois é desequilibrada. O método da luta não representa nada de novo e de resolutivo, não passa do comum e velho método de enriquecimento por substituição. Esse método não chega a nenhuma solução como sistema, pois se limita a substituir pessoas e classes sociais nas mesmas posições antigas, condição com a qual, dando vantagens pessoais, desperta profundamente o interesse de indivíduos que se aproveitam disso. Esse tipo de luta, porém, não interessa ao progresso social, ao qual importa a estrutura orgânica da sociedade e não a utilidade pessoal. Importa a renovação do ordenamento das posições e não as pessoas que as ocupam. Importa a eliminação dos velhos erros e explorações, e não a sua continuada repetição
para proveito pessoal. A moderna luta de classe não passa da velhíssima luta biológica, que, legitimando-se e assumindo funções de distribuidora de justiça, procura adquirir prestígio. Trata-se de velho mimetismo que não subsiste em face das verdadeiras forças da vida. Isso não é equidade, que nesse caso é apenas um pretexto. O método empregado pela violência e pela prepotência revela, no fundo, o mesmo abuso, fonte das costumeiras e infindáveis reações. E o homem, fascinado pela miragem do bem-estar, continua acreditando na possibilidade do absurdo, ao crer que a usurpação possa produzir frutos estáveis e que baste disfarçar a força com as vestes da justiça para obter aqueles resultados definitivos que ela, por sua natureza, não pode dar. Assim, os homens mudam, mas os erros continuam. Apenas a equidade pode oferecer uma solução estável e conclusiva, com a adoção de um sistema de equilíbrios e não por meio de novas usurpações, através das quais, em nosso proveito, acreditamos corrigir as anteriores. Isso não é justiça, mas sim egoísmo. E quando a verdadeira justiça não se faz presente, as mesmas razões que nos autorizam a substituir hoje no domínio e bem-estar os seus detentores, vão amanhã autorizar que outros nos substituam, e assim por diante. Forma-se então a muito conhecida e resistente cadeia de ações e reações intermináveis. Se queremos chegar a alguma conclusão, essa equidade deve ser substancial e não apenas aparente. Deve estar também nas almas e não somente nas formas. Em outras palavras, torna-se necessário introduzir também no mundo econômico o conceito de equilíbrio, feito de ordem e harmonia, fundamental em qualquer campo de forças e, portanto, também na riqueza, que não passa de um caso particular. De acordo com esse conceito, assim como o ódio, a ofensa e a violência só terminam se lhes contrapusermos o amor, o perdão e a paciência, também não podemos eliminar o desajustamento e a luta, a não ser lhes contrapondo a verdadeira equidade e justiça. Cristo não diz aos pobres: rebelai-vos. Seu sistema é radicalmente diferente do sistema do mundo, que não compreende coisa alguma senão a luz crepuscular da vitória-derrota, e ao qual, não obstante, Cristo dá a entender que não vê no pobre um derrotado. Ele não diz rebelai-vos e muito menos ainda diz sofrei passivamente, mas diz pelo contrário: vós, vítimas da injustiça, tolerai, tende paciência. Mas por que ele diz isso? É o que nos perguntamos. Como sempre, a filosofia de Cristo completa-se num mundo ultraterreno, na íntima realidade das coisas, na qual se completa e se justifica toda a aparência percebida por nós. A razão dessas palavras, segundo Cristo nos diz, reside no fato de que a injustiça pela qual somos oprimidos é apenas humana e por isso temporária. Trata-se de uma injustiça que está presa tão somente a esta vida na terra,
e que, por isso, não passa de uma pequena injustiça secundária, incapaz de violar, como de fato não viola, a bem maior justiça divina, a qual transforma o oprimido em credor. Cristo nos pede, portanto, para ficarmos tranquilos se ainda hoje sofremos injustamente, como pode nos parecer. Deus é justo e a injustiça do momento será compensada, reequilibrada. Nosso direito é verdadeiramente justo, nossa consciência não se engana e será ouvida. O sistema do universo é perfeito, lógico, equilibrado, absolutamente estável. Mas o tipo normal, representado pelo involuído, não sabe enxergar tão longe e leva essas promessas como brincadeira, culpa de sua miopia. A nova afirmação irrompe gritante no início do Sermão da Montanha, enunciando de um só golpe os temas fundamentais. Em suas antíteses, percebe-se a inversão das posições, o jogo das forças opostas, o dualismo do binômio cujos extremos nos são apontados por esses argumentos e estabelecem o equilíbrio das forças. Eis o texto, Lucas capítulo 6, abre aspas, Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque lamentareis e chorareis. Fecha aspas. O problema resolve-se através das beatitudes. Quer dizer, os pobres, os famintos, os atribulados, além de fraternalmente lastimados e reconfortados, com o reconhecimento ao seu direito de serem compensados, são considerados incontestavelmente bem-aventurados, como vencedores e afortunados. Por outro lado, os que o mundo inveja como vencedores são tidos na conta de vencidos, de desgraçados. Esse é o juízo de Deus, que se coloca no lugar do juízo humano. É assim que Deus julga. Por isso, ó pobres, não vos arrogueis o direito que só a Deus pertence de fazer justiça. E justiça já vos foi feita. Querendo alcançá-la por vós mesmos violentamente, perturbais o equilíbrio já existente. Tendes razão, mas assim ides vos colocar ao lado do erro. Da culminância dos vencedores, vos precipitais na miséria dos vencidos. Da harmonia dos planos divinos, ides mergulhar no marasmo das baixas competições humanas. Perante Deus, já tendes razão, sois bem-aventurados. O que mais podeis desejar? Se não esperardes que a justiça venha de Deus, mas de vossa violência e de vossa revolta, então passareis da parte dos credores para o lado dos devedores. Não tenteis legitimar vosso roubo, dizendo que a propriedade é um roubo. De acordo com esses argumentos, que coisa seria a vossa propriedade atual? Não vedes, porém, que exatamente o vosso fruto presente legitima o furto passado?
Não percebeis que estais no mesmo plano e que imitais exatamente aqueles a quem acusais? Por que razão apenas o vosso furto se justificaria, mas o dos outros não? E vós, improvisados distribuidores da justiça, é essa a justiça que distribuís? Não. À filosofia do interesse falta lógica. Quando pretendeis passar por justos, mentis. Não, jamais é lícito roubar, nem mesmo dos ladrões, como facilmente se acredita. Então, ao invés de justiceiros, também sois ladrões, e pagareis por isso. A culpa é um mal infinitamente maior do que a pobreza. Antes de mais nada, merecei, pois sem merecerdes, nada podereis possuir com segurança e, portanto, gozar. Veja-se o capítulo 6 deste volume, a lei da honestidade e do merecimento. Assim, esclarecidos e confortados os pobres, depois de havê-los colocado num pedestal de grandeza, protegido contra os juízos humanos, depois de exortá-los a conservar a vantagem dessa preciosa posição, Cristo dirige-se aos ricos, aos afortunados, e com relação a eles, mudando completamente o tom do sermão, mostra-lhes a miséria deles mesmos, e sem lhes conceder salvação ou trégua, indica-lhes as graves obrigações inerentes à posição deles, ameaçando-os com as consequências de seu inadimplemento. Desse modo, lógica e naturalmente, sem novos excessos e novas desordens, o mundo econômico reequilibra-se completamente, confiando a solução do problema não a sistemas sociais exteriores e coativos, mas ao simples, real e espontâneo funcionamento das forças íntimas da vida. E como é lógico, o reordenamento começa no indivíduo, em sua íntima convicção, ao invés de na coletividade e na coação. Começa no ato generoso de dar e não no de tomar, que é furto e violência. Somente o dar, livre e convicto, ao contrário do tirar, reequilibra e saneia. Só mudando, antes de mais nada, as diretrizes psicológicas do caso particular, conseguimos uma transformação coletiva estável. Os sistemas do mundo de hoje são muito variados, porém, embora possam corresponder a uma forte necessidade de justiça e exprimir a tendência da evolução social na fase presente, estão muito longe de possuir os requisitos necessários para poder instaurar a sério a justiça social. Partindo da injustiça e da violência, não podemos chegar à justiça, mas apenas a uma nova injustiça. Existe, pois, outra economia política, baseada não no preceito de dou para que tu dês das trocas do homo econômicos, nem no princípio hedonístico, mas sim nos equilíbrios das forças em ação no funcionamento da vida. Essa é a economia do Evangelho. Se de uma simples relação de egoísmos humanos, a base da economia passar a uma relação muito mais vasta, secundando impulsos biológicos, conseguem-se resultados imensamente maiores, tanto na profundidade quanto na excelência e estabilidade. Observemos agora o pensamento de Cristo em relação à propriedade.
Ele enfrenta e resolve os problemas sociais não isoladamente, como muitas vezes fazemos, mas sim enquadrando-os em soluções mais vastas e profundas, portanto, mais completas. O preceito "ama o teu próximo como a ti mesmo" contém e resolve implicitamente todos os problemas sociais. Esse enquadramento, embora copie a amplitude dos direitos da jurisprudência romana, coordena-os no plano social e freia o individualismo em benefício do coletivismo, traçando precisamente a tendência dos tempos modernos. Já existe, estabelecido no Evangelho, um princípio que se manifestará mais tarde com um lento movimento na forma de cerceamento do arbítrio, da liberdade incontrolada, do abuso, movimento que, iniciando-se com o Cristo, continuou até hoje e continuará até a sua completa realização. Assim, o absolutismo do poder público e da propriedade privada são substituídos por formas mais suaves e equilibradas. O direito de uso e abuso dos pagãos, egoisticamente ilimitado, sofre racionalmente restrições cada dia maiores em favor do reconhecimento da utilidade pública, conceito que é uma conquista da moderna concepção orgânica do Estado. No entanto, o Evangelho, com 2000 anos de adiantamento, avançara muitíssimo mais, fazendo, por motivos de utilidade pública, pesar como limitação sobre a propriedade até mesmo a pobreza do próximo, da qual não é lícito nos desinteressarmos. O conceito de utilidade pública estende-se assim até abranger, além dos interesses do Estado e da coletividade, também os interesses do indivíduo infeliz. Chega, assim, a conquistar um conteúdo biológico protetor, assumindo o caráter de função conservadora da vida e tornando-se expressão de leis e forças universais. Quão diferente sentido e alcance existe em tal programa de igualdade econômica, que visa à defesa do direito fundamental de todos à vida. Desse modo, o interesse coletivo não se detém e, trazendo utilidade geral, avantaja-se sobre o interesse egoístico do indivíduo. A propriedade privada subsiste, porém, cada vez menos como império arbitrário e cada vez mais como função social disciplinada, como serviço público. Mas, justamente pelo fato de suas bases espraiarem-se na coletividade, a propriedade privada tem uma garantia de solidez completamente nova, que antes, com a alternância de abusos e reações, ela não podia possuir. Quem jamais pensaria em atacar alguma riqueza ou propriedade da qual todos tiram vantagem? Em face dos equilíbrios da vida, o peso dessas limitações compensa-se com a estabilidade e o sossego. O ato de não esquecer o próximo transforma-se para o rico em força protetora. Seu sacrifício manifesto fica bem pago com a garantia de um novo gozo. Assim, essa cessão à utilidade coletiva fica reduzida a uma vantagem que recai também sobre o particular. O pensamento evangélico caminha muito à frente das incompletas reformas modernas,
fazendo do rico não mais um simples proprietário que trabalha em proveito próprio, mas sim um administrador que opera em proveito de todos. E o Evangelho não chega a tão radicais soluções através de sistemas distributivos artificiais e coativos, mas sim através de um individualismo mais completo e livre. Cristo não apela para as coações estatais, mas se dirige tão somente à convicção da íntima maturação pessoal e ao irresistível funcionamento das leis vitais. No Evangelho, a palavra verdade suprime e substitui a palavra sanção. O grande abismo entre os dois sistemas, o evangélico e o coletivista moderno, é o mesmo que vai da substância à forma. O Evangelho emprega a paz, é equilibrado e resiste. O coletivismo moderno utiliza a guerra, é desequilibrado e não resiste. Em todo o sistema de Cristo não se fala em guerra, e assim, pelo fato de ser equilibrado, é de solidez máxima. Trata-se de um sistema do qual foi completamente excluído, como uma terrível força desagregadora, o princípio dissolvente, que, pelo fato de pregar a desordem e a luta, deve, antes de tudo, ser mantido a qualquer custo bem longe, se quisermos construir com solidez. Por essa razão, toda agressão, toda violência, todo ódio e todo choque, seja qual for a finalidade, deve sempre ser considerado como absolutamente negativo, destruidor e, por isso, antissocial. O verdadeiro inimigo que impede a solução de todo problema coletivo está dentro de nós mesmos, em nossos sistemas, nascidos de nossos instintos, está em nossa posição de desequilibrados, no caminho que seguimos para resolver a questão social. As leis da vida são o que são, não há outro caminho. Ou as cumprimos e gozamos de suas vantagens, ou nos descuramos delas e sofremos as consequências. Daí se vê como a luta de classe constitui o meio menos adequado a esse objetivo. Menos danoso é o sistema de coação estatal. O único sistema perfeito é o socialismo convicto e espontâneo de Cristo, sistema que não agrava a situação, pondo em choque os interesses egoístas, mas começa pela afirmação e tomada de consciência da unidade espiritual, sistema que parte dos deveres e da paz, ao contrário do socialismo humano, que parte dos direitos e da luta. Não se nega com isso a dura necessidade dos sistemas humanos, pois parece que sem coação nada se pode conseguir de involuídos. Verifica-se apenas que tais sistemas constituem um péssimo sucedâneo, do qual nada de bom e conclusivo se pode esperar, senão na percentagem do produto genuíno nele contida. O objetivo é sempre a justiça social. Os métodos para segui-lo é que diferem. Porém, aí onde predomina a intervenção do Estado, e ninguém pode lhe desconhecer a necessidade e a utilidade, torna-se necessário não esquecer o individualismo cristão, que, tendo as raízes profundamente mergulhadas nas leis da vida, é apto a suavizar, contrabalançar e completar o trabalho do outro sistema.
De fato, individualismo e coletivismo são apenas os dois extremos do mesmo problema social, dois modos de resolvê-lo, os quais não se podem ignorar reciprocamente. São, assim como homem e mulher, dois termos inversos e complementares. Somente à custa do concurso de ambos e da colaboração harmônica entre os dois, a sociedade pode se desenvolver. De fato, ninguém é mais coletivista que o individualista cristão. Em nenhum programa há tanto coletivismo como no programa social de Cristo. Por isso, é mais fácil chegar ao verdadeiro coletivismo através do individualismo do que por meio do próprio coletivismo. Ninguém discute a importância construtiva do senso orgânico representado pelo Estado moderno. Porém, neste livro, também se afirma que sem a concomitante maturação íntima do indivíduo, esses sistemas exteriores, coativos e por isso desequilibrados, podem, abandonados a si mesmos, ficar reduzidos à asfixia, mentira, reação, instabilidade. Nada consegue durar se não formos também capazes de persuadir e educar. O indivíduo, se não for persuadido, embora sofra e obedeça, poderá se refugiar na inviolável liberdade do espírito. Todos os sistemas humanos fundados na coação produzem naturalmente, ao contrário, as reações já descritas. Quando nos dispomos a construir, torna-se necessário levar em conta, não só no campo moral, mas também no social e utilitário, aqueles equilíbrios de forças que o Evangelho demonstra conhecer profundamente. Se não for assim, o método humano ficará na situação de retardatário relativamente ao de Cristo, cujo sistema representa a superação da força e tornará quem o praticar independente de tudo quanto dela se origina. A estratégia cristã, baseada na verdade e na justiça, pertence a um plano superior ao plano humano da força e do império. Por isso é mais poderosa e vence o combate travado entre os dois planos, como acontece na luta entre involuído e evoluído. Assim, os exércitos mostraram-se impotentes para defender Roma, enquanto a cristandade, desarmada, colocou-se a postos e venceu. Final do capítulo 20.